Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Sua Pesquisa Científica, canal dedicado a ensinar você a desenvolver um artigo científico de uma forma simples e rápida a partir da metodologia da cienciometria. Eu sou a professora Natácia, já estou com meu café aqui e hoje nós vamos conversar sobre essa danada da cienciometria. Coisas que talvez você tá achando que é, mas não é cienciometria. A moto vai passar, mas o seu dedo do like não vai passar. Já curte aqui esse vídeo, já tô começando, gente, falando em mosaico, que vocês já sabem como funciona aqui. Já deixa aqui o seu curtir bem no início desse vídeo, desse conteúdo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, você me ajuda a continuar produzindo vídeos aqui para essa plataforma. E, gente, é o seguinte, eu fico muito pistola com barulho de moto, muito pistola com buzina, mas é a vida, não tem o que fazer. Se a professora for esperar estar perfeito, não ter cachorros latindo, buzinas e coisas, ela não grava vídeo. Então faz parte, vocês relevem um cafezinho e vamos conversar. Para você que a nossa conversa de hoje era sobre cienciometria, porque sim, é o que nós ensinamos aqui, não é mesmo? Mas hoje eu quero conversar com você que acha que cienciometria é uma coisa e não é. Então, vamos começar definindo aqui o que é a cienciometria. Eu tô com uma colinha aqui, vocês já vão entender por quê, tá? Mas vamos lá, gente. A cienciometria nada mais é do que a quantificação de um campo científico. Como assim, professor, a quantificação de um campo científico? Vamos imaginar que o seu campo científico seja produção de artigo. Vamos pensar, desculpa, voltando. Que o seu campo científico seja fisioterapia pulmonar, tá bom? Então, você vai nos bancos de artigos buscar artigos que tenham trabalhado com fisioterapia pulmonar. Lá vai ter um monte de artigos, vários. Vamos imaginar que essas canetas sejam artigos científicos e que artigos correspondentes à fisioterapia pulmonar sejam apenas as canetas pretas. Então, essa aqui vai ser inclusa na minha análise, essa aqui será inclusa na minha análise, esses outros aqui não serão. Vou até pegar outra aqui, ó, para ficar diferentinho, tá? É, isso aqui, beleza. Ai, faz de conta que tinha isso aqui, vamos voltar. Voltar de novo para ter um N amostral melhor, gente, tá? Já vou avisando que o N amostral para cienciometria são 50 artigos. Então, presta atenção, de novo aqui. Vamos imaginar que você vai fazer, então, a fisioterapia, o artigo com fisioterapia pulmonar, tá? Aí você vai nas bases de dados. Quais bases de dados? PubMed, Web of Science, Cielo, Scopus. Lá são locais que nós temos artigos que foram depositados. Então, lá que a gente vai buscar esses artigos. E aí, num universo gigantesco de artigos que aqui você vai exercitar a sua o quê? Criatividade, vai imaginar que você quer um monte de artigos. A gente vai pescar só aqueles que conversam com o nosso tema de pesquisa. Vamos pensar que o nosso tema de pesquisa aqui, que no exemplo eu coloquei fisioterapia pulmonar, são esses elementos em preto aqui, essas canetas pretas, tá bom? Então, nesse mar de possibilidades, o que conversa comigo são esses três. Esses outros aqui não conversam comigo, porque não são da área de fisioterapia pulmonar. Então, eles estão eliminados. Essa primeira parte que eu tô falando aqui para vocês, a gente chama de screening ou triagem. Eu estou triando aquilo que de fato é aquilo que eu quero. E estou vendo aquilo que é elegível, aquilo que de fato conversa com o tema que eu estou pensando em trabalhar. Ótimo. Então, o que a gente vai fazer com isso daqui? Nós vamos quantificar. Quantos artigos foram publicados no tema? Aqui no meu exemplo eu tenho 3 canetas. Vamos imaginar que são 3 artigos. Então, 3 artigos científicos. Quem são os autores dessa criatura? Então, aqui tem o Joãozinho, a Mariinha, a Aninha, são os autores daqui. Aninha também é autor desse artigo aqui. Então, opa, a Aninha tem 2 artigos publicados. Aninha também é autora desse aqui. Opa, tem 3. Então, já identifiquei que a Aninha é aquela que mais publica dentro desse tema de exemplo que eu estou trazendo para você. Certo? Opa, quais revistas publicam com esse tema? Bom, eu percebi que aqui, essa revista aqui, a Revista Brasileira de Fisioterapia, publicou esse artigo. A Revista Brasileira de Fisioterapia publicou esse aqui. Agora, essa daqui foi a revista de medicina.
Opa, a revista de fisioterapia é que mais publica na área. Nossa, mas aonde esses artigos foram produzidos? Foram produzidos no Brasil? Foram produzidos no exterior? Qual país mais publica com essa área? Opa, quais são as instituições que mais publicam nessa área? Perceba que a gente está contando, nós estamos quantificando a produção científica. Então, obviamente, é um exemplo tosco trazer aqui os lápis, né, gente? Mas é só para que você consiga exercitar o pensamento e entender o que é a cienciometria. Eu tenho aulas aqui que eu mostro todos esses gráficos para vocês, só vocês olharem aqui no nosso canal. Mas eu tô querendo trazer aqui uma forma para você entender isso de maneira assim mais didática possível, sabe? Da forma mais simplificada para você olhar esses vídeos que nós temos aí. Beleza. Então isso é a cienciometria. A cienciometria é você quantificar, você vai contar quantos artigos tem naquela área, quais são os pesquisadores envolvidos, quantos pesquisadores, quantos artigos por ano você tem publicado. Está crescendo? Está diminuindo? Quais são as palavras-chave mais utilizadas? Quais são as instituições envolvidas? Quais são os países? Tem colaboração entre os autores? Tudo isso é uma caracterização quantitativa do campo. Agora, bora conversar sobre a confusão que eu descobri que tem uma galera que faz e como eu descobri isso. Porque eu fui ministrar uma oficina lá na Universidade Federal de Jataí, minha cidade. Fui ministrar uma oficina para fisioterapia, razão pela qual estou trazendo aqui um exemplo de fisioterapia, né, gente? Estava eu lá, então, na UFJ, e fui ministrar essa oficina para estudantes de fisioterapia. Qual foi a minha surpresa no começo, ao identificar que as pessoas estavam com uma certa resistência? Sim, uma resistência marota de participar da oficina maravilhosa de cienciometria. Por quê? Porque as pessoas estavam achando que a gente ia chegar lá e ia falar de análises estatísticas lascadas, entendeu? Que a pessoa precisava saber biometria. Bom, vamos lá então colocar isso aqui para você entender direitinho, caso seja o seu caso nossa, caso seja o seu caso, mas enfim, se for o seu caso de você não entender o que não é a cienciometria, porque eu já te expliquei o que é, agora você vai entender o que não é, para um amigo que talvez está achando que cienciometria é um bicho de sete cabeças, quando na verdade é a solução. Porque quando a gente fala aqui que ensina você a fazer um artigo científico de forma simples e rápida com a cienciometria, o que eu quero falar para você? Que você não vai depender de colaborador se você for um professor, você não vai depender de um professor se você for um aluno, ou de um colega para fazer um artigo. Claro que se você quiser a colaboração, é óbvio que você pode ter. Mas eu não sei você, só que eu detesto depender dos outros. Detesto. Então, assim, quando a gente tem a cienciometria, a gente tem autonomia, gente. Eu sou apaixonada por autonomia. Porque eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte: quem aprende não depende. Então, se você tem a cienciometria como uma habilidade, você passa a não depender dos outros. Porque a cienciometria não é simplesmente para você ter esse artigo, né? De forma simples e prática. Ela também te ajuda a encontrar os melhores artigos para você discutir qualquer trabalho. Então, eu particularmente acho que todo mundo que faz pesquisa deveria fazer uma cienciometria, mesmo que não queira publicar um artigo com a cienciometria. Porque com a cienciometria você vai encontrar os artigos que foram produzidos na área, criatura. Se você está fazendo o trabalho aí de fisioterapia pulmonar, um estudo de caso, você tem que ler os artigos. Como que você vai discutir? Quais artigos você vai colocar na introdução? Tudo isso com as ferramentas que a gente tem de busca dos artigos científicos que fazem parte da metodologia da cienciometria, isso te ajuda a identificar esses artigos, no lugar de você ficar baixando um monte de coisa aí no seu computador, que você nunca vai abrir entulhando coisa. Então, a gente faz de uma forma mais organizada essa busca e direcionada também, tá bom? Mas, por que é simples, né, gente? Tô percebendo que a professora tá em mosaico aqui. É porque eu tô mudando, gente, tô mudando e tá uma bagunça aqui. E a cabeça da professora também tá, mas nós estamos aqui com você. Ó, ela é mais simples, por quê? Porque você precisa de um computador, você precisa de internet, acesso aos bancos de dados, né? PubMed, Cielo, Scopus, Dimension, Web of Science. Então, lá você vai buscar os seus artigos. O que tem de dificuldade, meu filho? Por quê? Porque você não tem que produzir.
o dado em si, você já vai pegar o artigo que foi publicado. Esse é o seu dado. O seu trabalho é fazer essa triagem, encontrar os artigos do tema. Mas é simples por conta disso. Você não precisa de estrutura física, não precisa de lab, você não precisa de financiamento para você fazer isso. Você pode fazer da sua casa. É simples porque você pode conciliar, inclusive, com o trabalho. Lógico, o estudo é um trabalho, mas tem pessoas e muitas pessoas que são freela, que fazem a faculdade integral e estão aí trabalhando à noite, fazendo entrega, servindo mesa. Muitos profissionais que vão ser profissionais da saúde, a galera assim que eu admiro pra caramba, gente, ó, vocês são muito fera. Então, assim, pais e mães de família que precisam conciliar os estudos com o trabalho formal. Então, galera, para essas pessoas que não têm essa disposição de tempo, as coisas se tornam simples. Ela pode fazer um TCC de qualidade, uma especialização, um mestrado, tá? Ah, professora, a cienciometria dá para fazer o doutorado com ela? Gente, eu tenho que ser bem honesta, só com a cienciometria não, eu acho fraco. Pode ser que tenha aí um doutorado que tem só cienciometria? Acredito que sim, sempre tem, né? Mas, se você for fazer um doutorado, você tem que entender que a pesquisa ela tem que ser inédita. Então, você pode fazer uma revisão sistemática e você pode atrelar ali a cienciometria, sim, fazer capítulos com cienciometria, mas explorar um pouco mais isso. Porque quando você tem a planilha já com os artigos que foram compilados, você consegue extrair outros dados, fazer outras perguntas. Então, eu acho bem legal a gente associar a cienciometria, por exemplo, com uma revisão sistemática. Esses dias eu fui da banca de uma guria, de uma menina não, uma mulher, né, gente? Eu fui à banca de monografia de uma moça lá no IF e a professora dela foi minha aluna, é minha amiga e foi minha aluna no meu curso de cienciometria, e elas fizeram tanto a cienciometria quanto uma revisão sistemática de uma espécie de planta. E a monografia ficou perfeita. Então, assim, eu sempre falo aqui para vocês, eu ensino vocês a fazer um artigo científico, né, com a cienciometria. Por quê? Porque às vezes você tá me escutando e vai pensar, isso só serve para TCC, isso só serve para dissertação, serve para tese. Aí eu uso artigo científico que todo mundo entende, que dá para todo mundo utilizar a cienciometria. Por que é rápido? Porque eu não dependo de experimento, eu não dependo de um reagente chegar, eu não dependo do fulaninho autorizar, eu não dependo, por exemplo, também de ter que repetir um experimento, eu não dependo de também fazer um tipo de trabalho que eu vou atender paciente, que eu vou fazer uma avaliação com o paciente, que eu vou fazer uma intervenção crônica, uma intervenção aguda, e aí essa criatura falta, aí de repente não tem como eu agendar, aí tá tudo ocupado para poder fazer isso, os equipamentos, enfim. Então você não depende disso, por isso que é mais rápido, tá? Aí o rápido é comparativo, viu, gente? É mais rápido em comparação com outras metodologias. Então, às vezes eu falo rápido, a pessoa tá achando que é um gole de café, eu fiz um artigo. Não, né, gente? Comparado, criatura. Comparado com outras metodologias que você não precisa de tanto tempo para obter os seus dados ou de elementos aleatórios que podem acontecer, como, por exemplo, pessoas faltarem aí na sua intervenção, nas suas entrevistas, você não ter um N amostral adequado que você precisa, entendeu? Então, tem tudo isso daí, certo? Então, acho que você entendeu o que é cienciometria, o simples e fácil. A gente estava conversando sobre o que não é, aí eu já fui explicar o simples e fácil, mas vai fazer sentido, fica aqui comigo. Então, galera, o que acontece? Fui lá fazer essa oficina e presta atenção. 87,5% das pessoas que participaram da minha oficina nunca tinham ouvido falar de cienciometria, estavam lá participando. Mas no final eles gostaram, tá? Porque, gente, o nome parece cabuloso. Eu sei que parece um nome cabuloso, eu sei que parece, mas não é. Então, beleza. A mesma coisa, 87,5%, eles acharam que era uma coisa, mas descobriram ser outra. E o que eu descobri que essa galera achou que era o negócio? O povo estava achando que cienciometria era a mesma coisa de análises estatísticas, tá bom? Da estatística pura. É claro que a gente utiliza da estatística, porque se eu for fazer um gráfico de barras, isso é estatística, né? Mas a gente não tem necessariamente testes de p-valor para que você tenha um p-valor, não é teste de p-valor, viu, gente? Não corto para vocês saberem que aqui a gente erra e, né? Vamos voltar. Vocês não têm testes associados com valor de P, tá?
Pode ter algum teste assim na cienciometria? Eu posso fazer algum teste? Pode, mas eu tô falando assim, a parte básica da cienciometria. Então, você não precisa de conhecimentos aprofundados de estatística. E as pessoas achavam que o que a gente ia fazer lá era um bando de teste. Já acharam que era AMOVA, teste T, teste não paramétrico, acharam um bando de coisa. Gente, não é. É quantificação da ciência. Quanto que tem daquilo? Quantos autores, quantas revistas, quantos artigos por ano, quantas instituições são envolvidas, quais são as instituições que mais publicam, quantos artigos por essa instituição que mais publica, os autores, como que eles publicam ao longo dos anos. Então, assim, é mais descritivo, entendeu? Então, você não precisa de habilidades estatísticas para que você faça a cienciometria, tá bom? Outro ponto que as pessoas confundem bastante cienciometria. Cienciometria não é revisão sistemática. A revisão sistemática, ela tem uma pergunta que você quer responder. E aí você faz uma leitura dos artigos e faz uma busca nesses artigos para responder essa pergunta principal. E ali você tem um compilado de informações sobre aquele tema direcionado de acordo com a pergunta que você quer estudar. Inclusive, a depender da área, por exemplo, se a gente está falando da área da saúde, a gente tem as guidelines, a gente tem as normas para você fazer um bom artigo de cienciometria com base, por exemplo, no Cochrane, ou então você pode utilizar o próprio Prisma, que é um protocolo para que você faça as revisões sistemáticas, tudo bem bonitinho. A cienciometria é simplesmente essa quantificação. Lá a gente não vai falar o que tem dentro do artigo, a gente vai falar quem produziu o artigo. A gente não vai falar o que exatamente foi a metodologia do artigo, a gente vai falar qual foi a revista que publicou esse artigo. Percebe a diferença? Agora, a gente consegue sim publicar artigos de cienciometria com revisão. Eu mesmo faço isso. A gente faz a cienciometria e revisão. Você pode fazer um artigo de cienciometria e depois fazer o de revisão, porque você já tem os artigos aqui. Tudo conforme você achar interessante e que faça sentido para você, tá bom? Ótimo. Outra coisa que a galera tava achando lá. A galera tava achando que eles tinham que ser muito feras na programação, que era uma coisa assim de códigos para todos os lados, socorro, professora, códigos, não sei nem digitar no Google, tô brincando, vocês sabem digitar no Google, tá? É uma brincadeira. Ó, o que acontece? Gente, ó, presta atenção, tem várias formas de fazer cienciometria. O que eu ministro, meu plano C, a gente usa basicamente 2 programas para fazer as análises, tá? O VozViewer, que é um programa gráfico maravilhoso, perfeito, e o pacote no R, Biblioshine, Bibliometrics, viu, gente? Biblioshine é a parte gráfica dele. Muita gente, quando eu fui lá na Físio, não sabia nem o que era R. Não sabia o que era R. Inclusive, isso foi muito bom pra mim, porque às vezes eu fico falando aqui R, e a galera não tá nem sabendo o que eu tô falando, né? Gente, o R, ele é um programa para que a gente trabalhe programação em uma linguagem livre, não é paga, você entendeu? Então lá a gente tem pacotes estatísticos, de fato. Mas, afortunadamente, o pessoal que desenvolveu o Bibliometrics, maravilhosos, eles fizeram tanto a parte que tem o código, caso você queira analisar ou correr a sua análise no R, que é esse software livre que a gente tem, como tem uma linhazinha de comando, na verdade, 2 linhazinhas tranquilinhas que você coloca lá, dá um enter e ele já vai abrir uma tela para você, só importar a sua tabela e clicar play, e você vai ter seus resultados. Então, você não precisa de habilidades. Meu Deus, eu preciso entender de R. Tanto assim que eu tenho alunos no meu curso do direito, da administração, que eles não vão utilizar necessariamente o R. A galera da biologia, que é a minha área, usa muito o R, da ecologia, da genética. A gente usa bastante nas nossas análises genéticas. Então, geralmente, essa galera sabe. Mas tem galera que vem até mim, da psicologia, que a galera não vai usar isso. Então, assim, o que acontece? Você pega esse código, você não precisa entender ele. Você só dá um enter que você vai conseguir acessar a ferramenta, mas eu ensino como que você vai entender bonitinho. Então, assim, não precisa ter habilidades assim, uau, meu Deus do céu, eu tenho que saber absolutamente tudo de programação. Não, você tem que saber quais botões certos apertar e entender que não é só botões. Não é simplesmente você ficar apertando botões, eu vou apertar o botão A, o botão B e vai dar tudo certo. Não, você tem que saber interpretar.
Entendeu? Por que em tal ano teve mais publicações? Será que aconteceu alguma coisa? Tem alguma política pública envolvida? Será que tem pouco artigo publicado nessa área porque não tem tanto incentivo à publicação? Inclusive, com a cienciometria, a gente consegue pensar em traçar estratégias para alocação de recursos financeiros. Se tem muito recurso financeiro numa área, por que a gente não põe onde não tem? O que está acontecendo? Como que está sendo distribuído isso? Quais são as instituições que mais pesquisam? Por que naquela região não se pesquisa se essa área é tão importante? Então, olha quantas coisas a gente consegue identificar, inclusive o que nós chamamos de lacuna de conhecimento. Mas não só lacuna de conhecimento, mas como a lacuna de produção. Então, se você está focando aqui no Brasil, você consegue ver qual que é a lacuna de produção aqui. Região norte, sul, centro-oeste, sudeste, nordeste. Você consegue olhar. Se você está fazendo uma cienciometria global, então incluindo toda a produção de todo mundo, quais são os países que mais publicam? Por que tal local não publica? Será que tem alguma coisa relacionada com o índice de desenvolvimento? Então, gente, a gente consegue, assim, pensar em várias coisas. Mas, ó, eu falei pra vocês que a galera achava que era uma coisa e não era, mas no final fiz uma perguntinha e todo mundo entendeu o que era cienciometria. Alguns mais ou menos, mas a galera entendeu, né? Então, o que eu quero deixar de recado aqui pra você é pra você tirar esse preconceito da sua cabeça, achando que a cienciometria é uma coisa de um outro planeta, que você tem que ser muito fera, que você tem que saber programar. Ah, Natasha, eu sou professora, acho que eu tenho tempo de aprender isso? Menino, tem. Tem, porque assim, eu sei que é puxado e corrido, mas gente, te dá uma autonomia tão grande para você fazer as coisas, para você orientar, para você escrever o seu próprio artigo, para você pensar aqui em criar um banco de artigos, porque, gente, a gente tem que ter um banco de artigos para a gente usar para as nossas discussões, para as nossas introduções, que geralmente a gente acaba indo para uma mesma linha, né? Ou também você pode pensar sempre que você pode atualizar esse seu artigo. Então, geralmente, você pode fazer um artigo de cienciometria há 5 anos atrás, publicou. Hoje, desculpa, há 5 anos atrás não, né, gente? Publicou hoje. Daqui 5 anos você lança uma atualização. Olha, o que aconteceu? E aí você vai fazendo isso, você vai se tornando referência na sua área. Então, eu falo assim, gente, ó. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui da físio que eu fiz lá com a galera. Não tinha nenhum artigo de cienciometria sobre fisioterapia pulmonar. O que eu acho, assim, teve Covid, gente. Como que não tem um artigo de cienciometria sobre isso? Na fisioterapia tem muito pouco artigo. Então, ainda estamos no momento aqui no Brasil que a gente está surfando nessa onda, não tem muito artigo de cienciometria. E é uma boa hora caso você queira melhorar o seu currículo, publicar mais, ou você quer prestar um concurso, turbinar o seu currículo, ou você é professor, você quer conseguir mais financiamento. A gente, infelizmente, tem essa pressão, né, gente? Então, justamente por ter essa pressão, que eu digo que a cienciometria, ela despressuriza, porque você não depende de muitas coisas para você, a não ser da sua vontade de um computador para você fazer isso. E também para a galera que precisa ter um trabalho científico. Quantas pessoas chegam até mim desesperadas, precisando de um artigo científico, porque a pós-graduação exige que ela tenha um artigo científico publicado para que ela consiga defender a sua tese, o que eu acho absurdo, assim, desproporcional, porque as pessoas cobram dos alunos que eles publiquem um artigo científico, mas raramente você tem uma disciplina que ensina a pessoa a fazer isso de forma publicável, para ela ter esse artigo. Então, se você, pós-graduação, quer que a pessoa publica, faz uma disciplina para eles saírem com o artigo já feito para submissão, né? Então, assim, isso gera uma pressão muito grande na criatura. Não é toda pós que tem isso não, viu, gente? Então, assim, qual que é uma alternativa? Você ficar esperando o seu experimento dar certo? Você vai esperar o recurso chegar para você começar a montar um artigo para, de repente, ele ser aceito, porque a gente sabe que demora muito para ser aceito. Às vezes você vai ficar aí 1 ano esperando um artigo ir e voltar, 2 anos. Nem sempre não, na maior parte das vezes não é de primeira que eles aceitam os nossos artigos. Então, assim, é uma coisa a se pensar, é uma super alternativa para você despressurizar. Se você depende de uma publicação, seja para defender, se você precisa de um capítulo para sua dissertação, quando na dissertação você consegue fazer com cienciometria, tem uma aluna que está para defender com a cienciometria, fazendo um artigo bem bonitinho, com a revisão sistemática associada, é super possível. Então, monografia nem se fala. Nossa, fica lindo, maravilhoso, né? Capítulo de tese. Gente, o meu pós-doutorado foi com síntese teórica, tá? Eu não tinha recurso financeiro, fiz com síntese teórica, com genética, inclusive, em florística e outras coisas mais, e deu tudo certo, tá bom? Gente, esse aqui foi o meu recado. Eu espero que você tenha tirado da sua cabeça qualquer preconceito.
pensando que você não pode aprender cienciometria porque é difícil, ou que cienciometria é programação, ou que cienciometria é as estatísticas mais complexas do multiverso. Não, não é, criatura, absolutamente, você é capaz. Continua aqui nos acompanhando, me acompanhando aqui no YouTube, nas redes sociais, que eu sempre trago conteúdo fresquinho para você sobre isso, tá? Hoje foi uma conversa informal para você, assim, relaxar, entender que sim, você pode. Ó, já vou adiantar para vocês que em fevereiro do ano que vem a gente vai abrir a turma de cienciometria, né, para produção de artigo científico com essa metodologia, mas antes a gente sempre faz um evento gratuito, então eu sempre jogo limpo com vocês, porque eu sei que a galera tem que se organizar financeiramente, tem que enfim, se organizar na vida para poder fazer um curso, né? Então, eu já aviso antes, eu já tô avisando para vocês, a gente sempre coloca ali na data de pagamento da bolsa, né, no quinto dia útil. Então, dia 5 de fevereiro, nós abriremos a nossa turma de 2024. E uma semana antes, a gente tem o nosso evento gratuito, tá? O nosso workshop de cienciometria. Você pode se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo, ou lá na minha bio, nas outras redes sociais, você clica lá, coloca o seu nominho para a lista de espera, porque a gente sempre faz com vagas limitadas, né? Porque sou eu que atendo vocês, né, criatura? Então, não tenho 1000 pés, 1000 mãos para fazer isso. E a gente sempre coloca uma lista de espera, porque eu mando primeiro o linkzinho de compra para essas pessoas, certo? Bom, fico por aqui. Desejo a você um excelente dia. Nossa, criatura, se apaixone aí pelo universo da cienciometria. Até breve!